Boa noite, pessoal. Então, hoje vamos conversar sobre o mercado de seguro e os dias atuais. E vamos ter como convidado Anderson Alex Catânio. Boa noite, Israel. Tudo bom? Então, quem vai entrando, pessoal, vai colocando coraçãozinho para nossa live ficar em destaque e mais pessoas assistirem ela. Vamos lá, coraçãozinho, coraçãozinho. Só eu e tu, por enquanto. Darlânia. Oi, querida, tudo bom? E daí, como é que tá a pós-formatura? Tudo certo? Ficando muito em casa na pandemia? E daí, pessoal, como é que tá? Esperar uns minutinhos. O pessoal começar a entrar. Vamos ver aqui quem já entrou. Silvana. Tudo bom, Silvana? Luana. Maria. Marinês. Oi, Marinês. Aqui, já vou mandar o convite. Que bom, querida, que tu tá sempre me acompanhando. Sinal que tá gostando do assunto, então. Isso é bom. Cal Rossoni, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Jason. Tudo certo com vocês? Redman. Boa noite, Anderson. Tudo bom? Boa noite, Michele. Tudo bem? Carol. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Rosilane. Pessoal, quem vai entrando, vai colocando coraçãozinho, que hoje o Anderson vai contar um monte de segredo com relação ao mercado de seguro. Será que nós vamos descobrir como proteger os nossos bens? Vamos descobrir. Então tá, pessoal. O Anderson, ele é administrador de empresas, ele é formado em administração, então, ele é especialista em gestão empresarial. O tema, eu coloquei, não apareceu o tema, é sobre o mercado de seguros nos dias atuais, hoje. Eu achei que tinha ficado no título, eu coloquei como título da live, mas eu vou tentar fixar então. Alguém escreve ali para mim e eu fixo, fazendo a gentileza, então. E ele possui, então, uma corretora de seguros, a Catânio, corretora de seguros. E hoje ele vai conversar um pouquinho conosco, então, sobre o mercado de seguro nesse momento agora da pandemia, né? Que nós estamos num período de instabilidade, levando em consideração principalmente a modificação que nós estamos sofrendo, né? Em virtude da crise financeira, que infelizmente, né? Ela já dá alguns sinais, né? De que está posta, de que vai acontecer. Boa noite, doutor Jorge. Tudo certo? Eduardo Abate. Boa noite, pessoal. Vamos colocando coraçãozinho, quem está entrando. E tudo certo? E então vamos descobrir exatamente como é que hoje o mercado de seguro ele está se posicionando e principalmente eu gostaria já vou dar a palavra para o Anderson fazer a sua fala inicial, mas principalmente, obrigada, doutor Jorge, mas principalmente com relação a quê? Com relação ao olhar que nós temos que ter hoje, se mudou alguma coisa, né, em relação ao nosso período anterior, se nós devemos verificar as situações de forma geral. O que que você pode contribuir, nos auxiliar com relação à proteção, então, dos nossos bens de forma geral? Boa noite, então, para quem entrou agora. Obrigado pela oportunidade de vir esclarecer, né? Tirar dúvidas das pessoas que estão participando dessa live. Realmente, a pandemia pegou de surpresa todo mundo, inclusive o mercado seguro, inclusive os segurados, as empresas, né? Que fazem esse seguro, né, das suas frotas, da sua empresa, seguro de vida dos funcionários, enfim.
realmente todo mundo foi afetado. As seguradoras, por sua vez, também estão preocupadas com esse cenário. Algumas, a maioria delas, estão facilitando, né, as formas de pagamento, aumentando o parcelamento, enfim, está todo mundo abraçado nessa causa. A gente teve uma queda, muitos clientes meus tiveram que cancelar o seguro temporariamente, clientes que têm frotas pararam alguns caminhões, então parar de fazer o seguro desses caminhões, quando voltarem a trabalhar vão refazer o seguro. Então o cenário realmente todo mundo só perdeu um pouquinho com essa pandemia. Mas o que a gente orienta é que, em função da crise, em função da pandemia, as pessoas precisam reduzir, né, as suas despesas, mas que o seguro não esteja nessa lista, que ele seja mantido como uma prioridade, né, na empresa ainda, porque realmente pode-se revisar algumas coisas, mas cancelar o seguro não é um bom negócio, né? É muito perigoso. É muito arriscado ficar sem. Boa noite, Márcia. Boa noite, Joyce. Tudo bom? Como é que vocês estão? É interessante também a gente verificar nesse nosso cenário atual, principalmente a visão que nós devemos ter. Por quê? Porque se nós estamos passando já, né, por um cenário de crise, né, supostamente, não sei se essa crise vai ser mais aflorada ou menos aflorada, nós estamos num período de ainda descobrir, né, como vai acontecer essa situação. Mas para você, o seguro nesse momento, ele é importante no sentido de que ele vai proteger o patrimônio, ele vai fazer com que eu tenha mais segurança com relação a toda essa crise, se acontecer alguma eventualidade. No que necessariamente ele pode contribuir na nossa realidade atual? Bom, diante de um cenário difícil, que imagine a pessoa ficar sem seguro. Se vem acontecer alguma fatalidade, né, então não estando protegido. Então não seria ideal ficar sem seguro no momento desse. Revisar suas cotações, tentar reduzir algumas coberturas, aumentar o parcelamento, mas ficar sem seguro é muito complicado. A gente sabe que no Brasil ainda, não sei se é uma questão de cultura, muitas pessoas não fazem seguro, mas a gente acompanha todo dia tragédia, ou pega fogo numa residência, pega fogo numa empresa. Então, é muito importante as pessoas ter pelo menos uma segurança nesse aspecto. Conseguir colocar a cabeça no travesseiro e ter um problema menos para pensar e conseguir dormir, né? Então, a gente vê dessa forma que, principalmente numa questão de pandemia, que aumenta ainda mais a crise no país, muitas coisas pioram, né? Aumenta a criminalidade, aumenta muitos os riscos, então realmente acaba ficando mais importante ainda as pessoas fazerem seguro nesse momento. O papel do corretor, ele tem mudado nesses últimos tempos? Ao invés de simplesmente ir lá fazer o orçamento necessariamente para o meu serviço, essa situação em si da consultoria, verificar o que é melhor, de que forma, como é que isso vem se desenvolvendo, como é que isso vem melhorando, se profissionalizando cada vez mais? Vem mudando esse quadro? O corretor de seguros, ele deve ser, né, o segurado, a pessoa que precisa fazer um seguro, deve buscar sempre um profissional na qual ele confia. Igual você, quando vai no médico, você procura ir no médico, você quer um médico de confiança, você quer um advogado de confiança, né, doutora? Então, o corretor é a mesma coisa. Ele acaba sendo um consultor, um analista para esse cliente. Porque o corretor, quando vai no cliente, o cliente simplesmente ele diz assim, ó, eu preciso fazer seguro de tal coisa, da minha empresa, do meu caminhão, da minha máquina.
E o corretor, então, precisa, junto a ele, buscar qual é a necessidade realmente dele, analisar, preparar uma proposta, né? Preparar uma cotação realmente que venha atender ele no que ele realmente precisa, porque às vezes nem ele sabe o que ele precisa realmente, ele precisa fazer o seguro, mas qual é as coberturas, qual é as melhores maneiras que ele vai estar protegido. Então, o Até porque tem corretor... que fazer a verificação também desses contratos, do que necessariamente está constando nesse contrato de seguro, para que depois não se tenha uma surpresa quando vai haver o acionamento desse seguro, né? Então tem que ter um cuidado bem significativo na contratação, né? A gente brinca muitas vezes, né? Porque o corretor, ele está todo dia fazendo um contrato. O corretor de seguro deveria ter a formação de direito, porque toda proposta de seguro é um contrato, na verdade. Que lá tem as cláusulas da seguradora, né? Que paga, que não paga, enfim. E a gente tem que estar se atualizando constantemente isso e passando para os nossos clientes, nossos segurados. E com relação aos tipos de seguro, porque a gente sempre sabe que hoje nós temos uma diversidade, apesar de ser em outros países, Estados Unidos, de forma geral, eles têm uma visão bem diferente de seguro do que a nossa, né? Principalmente na aplicação da vida diária. Mas aqui a gente já tem isso um pouco mais desenvolvido. Os mais comuns, né? O seguro de auto, que é o carro, né? Seguro de vida, de transporte. Principalmente agora o seguro profissional, né? Então, são alguns desses que nós vamos conversar um pouquinho sobre hoje. A previdência privada, como é que vai funcionar. Mas, inicialmente, vamos conversar um pouquinho, então, sobre o mais comum, né? Que é o seguro de carro. Se houve alguma modificação, qual é a ponderação que você pode fazer com relação a esse seguro específico? Cada região... deixa eu só fazer um boa noite aqui. Seu Antônio, eu estava acenando ali, mas o seu Antônio é um cliente aqui do escritório. João Paulo, Adriana, boa noite, pessoal. Fabiana. Eu quero coraçõezinhos para a gente compartilhar informações bem importantes e podem fazer alguma pergunta se vocês tiverem, tá? Que a gente se põe à disposição. Pode ficar à vontade, Anderson. Obrigado. Bom, a nossa carteira, ela é formada pelos produtos, pelas empresas que dispõem na nossa região. Como a gente não trabalha aqui numa região marítima, numa região de empresas aéreas, também não é uma região tão agrícola, aqui mais no sul, né? Orleans, Santa Catarina. Então, a gente acaba formando a nossa carteira com a realidade local. E por isso, então, a gente trabalha com alguns tipos de seguro. Seguro de auto, como você citou, né? Que envolve carro, automóvel, caminhão, moto, vans, ônibus, etc. Os seguros de RC, seguro de transporte, né, que é o seguro de carga, previdência privada, os empresarial, né, que envolve empresa, lojas, farmácia, bar, restaurante, seguro de equipamento pode ser equipamentos portáteis, desde celular, notebook ou máquinas realmente, máquinas de 4, 5 milhões, consórcio, plano odontológico, plano dental, seguro de eventos, plano de saúde, carta verde. Então, esses são, digamos assim, seguro de condomínio também, que é muito importante e temos na nossa região bastante. Então, esse seria o nosso seguro. Você perguntou também se mudou alguma coisa no seguro de auto em relação à pandemia. Não mudou. Mudou, melhorou, as seguradoras estão fazendo um parcelamento melhor, o preço do seguro, eu acredito que está muito bom no momento no mercado. Realmente, a gente tem recebido bastante procura. Claro que as corretoras, né, nós corretores, estamos tendo uma concorrência, né, das associações, que há uns 5 anos para cá tem muita associação de carro, mas hoje em dia, se comparar, o preço está muito parecido, a não ser aquela pessoa que não tem um perfil ou aquele tipo de carro que a seguradora não tem interesse, então esse fica um pouquinho fora o preço. Mas, e também não podemos comparar, né, que o seguro das seguradoras, as proteções são melhores, são maiores, né?
Você pode contratar danos materiais, corporais, morais, enfim, guincho ilimitado, enfim, como você querer contratar. E nas associações que a gente tem conhecimento, só paga danos materiais e um valor muito baixo. Então, eu sempre digo, seguro com seguradora e com corretor de seguro. Mas para quem não tem condições, a gente também respeita e o melhor é não ficar sem. Então, que faça, então, numa associação. E como é que funciona com relação ao comércio de forma geral, residencial? Como é que as pessoas, quais os cuidados que as pessoas devem tomar com relação a esses seguros específicos? Como é que eles funcionam? Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui, o Michel, Rafael, a Angélica, Joyce, Carol. Boa noite, coraçõezinhos, Camila. Olha só, falando em como a pessoa tem que procurar o corretor de sua confiança e perguntar para esse corretor que apresente também uma cotação de umas seguradoras de ponta, umas seguradoras que estão no mercado há muitos anos e que estão certinhas, né? Porque de 5 anos para cá, até as seguradoras já faliram, certo? Então, esse cuidado de não querer olhar só o preço, entendeu? Olhar também a seguradora, a qualidade, para ter uma garantia, né, de que não vai ficar na mão também, certo? Com relação às vistorias, como é que funcionou nesse período agora de pandemia? Funcionou normalmente? Realmente teve algumas mudanças, isso foi importante. Claro, toda mudança gera um certo desconforto, até por uma questão de quebra de paradigma. Você é acostumado daquele jeito, vem uma pandemia e do dia para a noite as coisas mudam. As seguradoras acabaram fazendo vistoria online, disponibilizando, né, links que a gente, ao cadastrar o telefone do segurado, né, no sistema, naquela proposta de seguro, o link vai para a pessoa, a própria pessoa faz a sua vistoria do seu veículo online, entendeu? Vai pedir lá 4, 5 fotinhos e a pessoa vai enviando conforme o sistema pede. Um sistema bem interessante e bem eficiente. Porém, né, claro, a gente daí enfrenta algumas dificuldades, não há pessoas que não mais velhas, às vezes não tem um celular bom e não sabe, às vezes, baixar esse link. Claro que a tecnologia, às vezes, não facilita para todo mundo. Mas teve essas mudanças e não precisou mais o vistoriador ter que ir até a casa das pessoas. E também, muitas seguradoras, para dependendo do tipo de seguro, porque quando a gente fala em seguro, a gente fala no de alto, por exemplo, a cobertura compreensiva, que é o seguro total, e a RCF, que é só contra terceiro. No contra terceiro, as seguradoras estão dispensando a vistoria, não estão exigindo. Quando você faz a proposta, transmitiu, efetivou a proposta, está segurado o veículo e não precisou de vistoria. Fabiana, boa noite. Roselânia, Marcelo, Silvério, Amanda, Patrícia. Se tiverem alguma curiosidade, podem mandar, pessoal. Com relação, tem alguma diferença de fazer seguro de casa, fazer seguro de apartamento, fazer o seguro da casa de sítio, ou do meu escritório, ou da minha farmácia, ou da minha empresa? Tem alguma diferença? Como é que funciona? Bom, vamos falar então de seguro residencial. Bom, seguro de casa, por exemplo. Vamos falar seguro da casa. Existe hoje, a casa ela é classificada em 3 modalidades. Se a casa for de alvenaria, se ela for mista, alvenaria é de material, né? Se ela for mista, se ela for de madeira. Então, a casa de alvenaria o seguro é mais barato, a casa mista fica no meio e a de madeira um pouquinho mais cara. Estamos falando de seguro de residencial, lá de casa.
a diferença seria isso, seria só nessa classificação, se ela é madeira, mista ou alvenaria. E o Mas se fosse para apartamento, verificar um valor médio, assim, para o pessoal ter uma noção, assim, quanto é que o seria um valor seguro, o médio de uma seguro, casa razoável aí? Mais vamos ou botar menos por uma metro casa aí dos quadrado. R$ 300.000, incluindo a casa e os móveis. Você vai pagar em torno de alvenaria, uns R$ 600. Custa menos de R$ 2 por dia para fazer seguro de uma residência. Porque E é às vezes interessante desmistificar, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é um valor muito caro. E às vezes para um exatamente, bem de você paga 300 mil reais, se for botar R$ 600 dividido por 12 e pelo risco também que corre, né? É um caso a se pensar, né? e você pode, e para esclarecer, né? Você quando faz seguro residencial, você pode contratar tanto do residencial quanto do apartamento. Você pode contratar danos elétricos, você pode contratar roubo, vendaval, a principal, né, que seria a básica, que é se der perda total na casa, explosão, raio, incêndio. Você pode contratar ruptura de tubulações, que isso para apartamento é muito importante, que você imagina romper um cano no seu apartamento e ele afetar o apartamento de baixo, danificando móveis, danificando o gesso do vizinho, isso dá um transtorno muito grande. Alagamento, você pode contratar, desmoronamento, certo? Você tem uma casa que tem um muro, ou o vizinho tem um barranco, então você contrata desmoronamento. Então, o seguro residencial hoje, em média, R$ 600, você paga em 10 ou 12 vezes, fica muito tranquilo. E às vezes você tem uma casa, é a economia de uma vida inteira que está ali, entendeu? O seguro de apartamento é um pouco mais barato ainda, pelo fato dele ser totalmente mais seguro, mais protegido, tem mais facilidade na segurança. Então, o seguro de um apartamento é mais barato do que de uma casa ainda. E com relação, por exemplo, eu sou advogada, né? Então a gente sabe que a gente trabalha com prazos, a gente trabalha com uma série de quantidade, assim, de processos no dia a dia. Como também tem o médico, como também tem o contador, enfim, vários profissionais que se responsabilizam pelo dinheiro, pelo direito, né? Enfim, pela vida das outras pessoas. E, obviamente, que todo mundo está passível, né, de erro em algum momento, né? Nós não gostaríamos que isso acontecesse nunca, mas isso com certeza pode acontecer. E se isso acontecer, tem algum tipo de proteção que nós podemos nos valer? Como é que funciona esse tipo de proteção? Tem. Antes de eu ir para o se chama RC, Responsabilidade Civil. Mas eu queria finalizar ali a questão do residencial. Pode ficar à vontade. As pessoas não sabem, muitas vezes, quando contratam seguro residencial, que ela tem direito a um chaveiro, a um eletricista, um encanador, a limpeza da caixa d'água. Ela precisou de um chaveiro, quebrou a chave, trancou a chave na porta, o chaveiro é gratuito. Tem alguns tipos de seguro residencial, que são os planos mais tops, vamos falar assim, né? Que dá direito até a fechadura nova, num valor estipulado no máximo de R$ 250. Você queimou o chuveiro, sabe trocar. Tem muito jovem aí que está casando aí com 20 anos, não sabe trocar o chuveiro. É só ligar para o eletricista que ele vem trocar o chuveiro, só que a pessoa compra o chuveiro e troca. A caixa d'água está suja, uma vez por ano, pode acionar a seguradora, que vai mandar uma pessoa para limpar a caixa d'água de forma gratuita. Então, no seguro residencial tem muitos benefícios que às vezes a pessoa nem sabe, nem usa. Vai fazer uma reforma na sua casa, precisa do entulho, a seguradora manda o entulho para ficar lá na frente de casa, para recolher os resíduos da reforma. Tudo isso de forma gratuita. Então, você paga R$ 600 para um ano e você tem muitos benefícios no seguro residencial.
Vamos, então, responder agora a pergunta da doutora, que é sobre os Deixa eu dar mais responsabilidades. umas boas noites aqui da doutora Luana, que já foi nossa convidada aqui na live. Muito obrigada, A minha Suzana, cliente, Suzana Baggio, aí, ó. Alcine, vários amigos aqui prestigiando. Muito obrigada por vocês estarem nos prestigiando. O Roger também. Grande cliente, Roger. Então, vamos lá. Obrigada por estarem prestigiando. Vamos lá, Falando como em é que os R... profissionais autônomos podem se proteger? Aí os profissionais autônomos têm os RC, responsabilidade civil, que tem para o médico, para o contador, para o advogado. Ninguém é perfeito, né? Não que a pessoa vai querer errar propositalmente, mas pode acontecer, pode acontecer. Não é só o erro do profissional. Às vezes pode ser um funcionário que venha a errar e que vai cair a responsabilidade, né, desse erro para cima do profissional responsável. Então, toda a equipe, o seguro RC feito pelo profissional tem cobertura para toda a sua equipe, certo? Como falando em RC, responsabilidade civil, essa cobertura aí, no caso, o cliente ou a pessoa que foi prejudicada vai entrar na justiça, né, contra o profissional, contra o médico, contra o contador, contra o advogado, né? E ele vai se defender na justiça e ele perdendo, né, essa ação, então a seguradora entra com essa verba para cobrir as despesas. Por exemplo, um médico, o médico ele é classificado por área, entendeu? Pela especialização dele. Alguns médicos, o RC dá um valor, outros dá mais caro. Principalmente quem trabalha, quem faz cirurgia, quem trabalha na parte que vai... Depende da gravidade da especialização dele, pode agravar o RC. Mas não são valores, assim, orbitantes de se assustar. Vamos falar, em média, hoje, um RC profissional para um ano, R$ 2.000, certo? E tem cobertura de quanto? Em média? Geralmente, as pessoas pedem cobertura de 400, 500 mil reais, certo? Mas a cobertura é ilimitada, a pessoa pode pedir cobertura de 1 milhão, 2 milhões, vai agravar esse prêmio, né? Vai agravar esse valor, mas é possível, tranquilamente. Deixa eu dar um oi aqui para a professora Catiana, uma querida que já esteve aqui conversando conosco. Tudo de bom, minha linda. Giovanas, Cristiano, que foi cliente aqui do escritório também. E quais os riscos, como é que funciona necessariamente para o advogado utilizar esse serviço? No caso, por exemplo, se aconteceu de perder um prazo, por exemplo, no escritório, e esse processo tem necessariamente, sei lá, um valor de R$ 200 mil para ser reembolsado. Como é que isso acontece? Como é que funciona? Bom, neste caso, não existe um acordo, né? Você vai chegar para o seu cliente e vai dizer, o erro foi nosso e está aqui provado por A mais B que a gente errou. Né? Você precisa, eu tenho seguro de RC, mas meu seguro só vai lhe pagar se você me processar. Essa é a palavra certa. Então, o cliente vai lhe processar, você vai pedir para ele processar você. Praticamente seria isso. E daí seria feito um acordo no processo? Como Você é que vai funcionaria? fazer. E nesse processo, a seguradora vai disponibilizar um advogado para acompanhar também todo o desenrolar das ações. E daí cabe à seguradora esperar ser julgado ou fazer um acordo. Vou cumprimentar aqui a Fabiana, que é a mãe da advogada que trabalha conosco, que é nossa ouvinte cativa, a professora Grace, também muito obrigada por estar prestigiando, professora Grace, uma querida também, que esteve aqui conversando conosco na semana passada. Que seja doce, a Karine, tudo bom, Karine? Como é que vai? Mas, assim, com relação a esse acordo ali do dia a dia, isso é para evitar fraude? Como é que funciona essa visão, assim, você enquanto corretor de seguro, o que você vê no dia a dia, infelizmente, com relação a essa situação? Isso é uma defesa? Ter que colocar ainda, porque o de automóvel é um pouquinho diferente, né? A seguradora já
se insurge, verifica o orçamento e administrativamente consegue resolver. E esse outro tipo de seguro, já existe a necessidade de ingressar judicialmente. Essa diferença, ela acontece mais em virtude de proteção, porque acontecem muitas fraudes com relação a isso? A seguradora vai acompanhar juntamente com com o seu advogado para ver se realmente não foi simulado isso aí, entendeu? Se não foi simulado esse erro, se o erro de fato aconteceu. Então, eles vão juntar provas, obviamente. Hoje, na verdade, funciona assim. Você prova que você está certo e a seguradora tenta buscar provas de que algo para até negar essa indenização, né? Mas se for de fato, os fatos aconteceram realmente, foi um erro, não foi nada previsto, não foi nada planejado, não teve fraude nenhuma, tranquilamente. É claro que a gente seria mais fácil falar, por exemplo, de um erro médico, né? O médico fez uma cirurgia lá, era para fazer cirurgia na perna direita e cortou a esquerda, apontou a esquerda, obviamente. Então, isso ele vai ser processado e está lá o erro claro e não tem muito o que contestar, né? Então tem certos RC que fica um pouquinho mais difícil de provar na justiça, outros um pouco mais fácil, né? Os médicos procuram mais para fazer o RC. Eles praticamente todo mundo faz, porque eles sabem que no dia a dia, fazendo às vezes 4, 5 cirurgias num dia, às vezes tem aquele dia que a cabeça não está legal e pode cometer um erro, né? Infelizmente, claro, é um ser humano que está ali na sua frente. Então, se alguém ficou com sequela, se ficar com uma sequela, a pessoa, né, teve algum problema, obviamente vai procurar isso na justiça, né? Por mais que o médico às vezes seja bem sucedido, tal, mas são verbas bem altas de indenização. Mas, de qualquer forma, o profissional hoje em dia não tem como não se valer desse tipo de serviço, né? Principalmente, indiferente se você atua sozinho ou se você atua já em uma equipe, mas o risco diário é muito grande, né? Porque, como você está mencionando, pode ter um dia que eu tenha algum tipo de problema, que aconteça alguma coisa, né, em particular, que me cause algum transtorno com relação a um prazo, uma coisa assim. Então, realmente é um Não, serviço bem importante, doutora, né? às vezes nem o erro ocorreu. É que às vezes o cliente não ficou satisfeito e ele resolve procurar botar na justiça, processar o profissional, não ficou satisfeito por alguma coisa. Então, às vezes, a gente sabe que a gente lida com seres humanos e cada um pensa de um jeito, né? Então, o médico às vezes nem imagina que vai ser processado, que na cabeça dele ele não teve nenhum erro, mas quando ele vê, ele recebe a intimação e paciência, tem que ir à luta, tem que se defender, tem que correr atrás. Com relação à nossa situação atual, né? Que nós já começamos a falar em médico e nós estamos num momento de pandemia, o nosso dia a dia, de qualquer forma, está girando muito em torno dessa preocupação com a vida, com a saúde, enfim, né? O que a gente pode tomar de cuidado e no que necessariamente de serviços, né? Que podem ser oferecidos nessa área, assim, seguro de vida individual, global, como é que funciona isso no dia a dia? Bom, é bem engraçado a gente falar de seguro de vida, porque a gente, quando visita os nossos clientes, a gente vem oferecer seguro de vida, eles dizem, eu não vou morrer. Parece assim que a gente está dizendo que ele tem que fazer o seguro de vida porque ele vai morrer. A resposta é imediata, eu não vou morrer. Eu digo, que bom. Onde é que o senhor viu essa bola de cristal que eu também quero ver se eu vou ficar vivo também esse ano, o ano que vem, tá? Mas falando agora, tirando a brincadeira de lado, né? Peço desculpa, mas... E a segundo comentário que as pessoas fazem quando a gente oferece seguro de vida é que eu não vou fazer seguro de vida porque eu não vou deixar a minha esposa rica para gastar com outro, o meu esposo rico para gastar com outro e ponto final. De uns anos para cá, mudou-se. A pessoa não precisa mais vir a falecer para receber o seguro de vida. Por quê? Porque as seguradoras incorporaram, por exemplo,
no diagnóstico de câncer, a pessoa pode resgatar o seguro de vida integral. Se eu tenho uma cobertura de R$100.000 e eu estou com um diagnóstico de câncer, eu recebo o seguro de vida para me tratar. Não, mas eu tenho plano de saúde, vou tratar com plano de saúde. Beleza, pode pegar o seguro de vida e fazer um investimento, comprar uma casa, trocar o carro, enfim. Então, isso é interessante porque a pessoa, hoje, ela usa o seguro dela mesmo. Não precisa ela vir a morrer para alguém ser beneficiado. Também tem a questão de, hoje, você pode, a opção de contratar até 20 doenças graves no seguro de vida. Então, se eu tiver o diagnóstico de uma doença grave, tem que fazer um transplante de coração, de rim, eu também vou resgatar essa verba que eu tenho lá, né, para mim me tratar, fazer a minha cirurgia, certo? Então, o seguro de vida mudou hoje e não basta você precisar falecer para usar o seguro de vida. Seguro de vida, ele individual, a tarifa dele é pela idade da pessoa. Então, a pessoa de 20 anos, para contratar R$100.000, vai pagar R$200. Um exemplo. Uma pessoa de 50 anos vai pagar 5.000. Então, o seguro de vida individual, ele é tarifado pela idade. O prêmio agrava conforme a idade dele. Porém, no seguro de vida global, que a gente pode pegar a empresa faz para todos os funcionários o CNPJ dela, 20 pessoas. É todo mundo igual. Pode ter o cara de 20, o cara de 50, o prêmio vai ser o mesmo para todo mundo. O prêmio que eu digo é o valor pago. É o custo do seguro. Então, é importante também no global que todos que tiver fichado estão com cobertura. Se o João sair da empresa e entrar o Pedro no lugar dele, não tem problema, desde que o Pedro já está fichado. Se eu contratar 500.000 para 10 pessoas, vai ser 500.000 para 10 pessoas, vai ser 50.000 por pessoa. Se no dia que der um problema de vir alguém falecer, que tiver só 9 fichados, então aumenta o rateio. E como é que funciona a cobertura com relação ao dia a dia das empresas? Por exemplo, um acidente de trabalho, né? Como é que tem alguma situação específica que tem que ser contratada? Bom, quando você faz seguro de vida, você contrata seguro de morte, seguro morte acidental, você contrata jazido, você contrata auxílio funeral. Então, você tem a opção de contratar muitas coberturas. Então, se a pessoa morrer de acidente de trabalho, foi acidental, a morte não foi natural, ela recebe 2 vezes. Por exemplo, um motorista de caminhão, ele tem um seguro com as coberturas de morte contratada, morte acidental, e ele vem a falecer. Ele tem uma pólice de 50.000 para ele. Com a morte, e a morte foi acidental, ele vai ganhar 100.000, ele vai receber 2 vezes. A Fabiana está perguntando se esse valor é por ano. Deixa eu cumprimentar novamente. Já entrou o marido, né, Fabiana? O seu Joel. Doutor Apolo, seja bem-vindo. Já esteve aqui conversando conosco também. Com relação o seguro de empresa, Fabiana, que tu quer saber se é anual esse valor ali? O seguro de vida, ele é anual. Ele é anual. Certo? Então, ele pode ser renovado automaticamente ou não. Em 2012, saiu uma lei, a lei 12.619, em 2012, tornando obrigatório para as empresas fazerem seguro para os seus motoristas. No mínimo, 10 vezes o que ele ganha. Então, se o motorista ganha 3.000 por mês, ele teria que ter um seguro de vida. É lei, desde 2012, tem um seguro de vida de R$30.000. Pessoal, coraçõezinhos. Vamos lá. Para a gente continuar conversando sobre mais outros ramos e curiosidades. Com relação... Tem mais alguma consideração com relação ao seguro de vida? A gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas hoje, provavelmente, que o tempo é curto, mas depois eu coloco... Mas aí o pessoal manda por direct, coloco à disposição, depois, né? Um caminho, ou para mim, ou para
pro Anderson e a gente vai conversando, sem problema nenhum, tá, pessoal? Com relação ao seguro de transporte, já que a gente entrou na esfera ali dos caminhoneiros e caminhões de forma geral, como é que funciona? Vamos para seguro de transporte, então. Aqui na nossa região, o seguro de transporte seria mais transporte rodoviário terrestre, né? Por aqui não tem porto, né? E não tem empresas aéreas também. Então, a gente hoje trabalha bastante mesmo. A gente tem muitas apólices de seguro de transporte. O seguro de transporte que a gente trabalha aqui é o de transportador. Um deles, né, de transportador. O seguro de transportador ele é dividido em duas apólices. Uma apólice que é para acidente e outra para roubo. Né? A apólice de acidente é as RC-TRC, que é Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário de Carga. Essa apólice ela é obrigatória por lei desde 66. 66 teve um decreto de lei 1966, tornando essa apólice obrigatória. Então, toda empresa que vai transportar uma mercadoria, toda transportadora que vai transportar uma mercadoria de uma empresa, por lei, ela deve ter essa apólice de seguro. É obrigatório. Porém, o brasileiro às vezes não cumpre, né? Não dá um jeitinho, acaba não se atendo e não tem seguro. Muitas empresas tinham prejuízo, não sabia, né, que tinha essa lei, que era obrigatório. A empresa transportadora não conseguia pagar e ficava por aí. Mas esses seguros que são obrigatórios, se a pessoa não contratá-los, na verdade, eles são autuados depois, né? E até mesmo nas ações trabalhistas depois, se porventura tem algum prejuízo e são acionados, é um dos seguros que são chamados em juízo para verificar, né? Aí essa lei, esse decreto, em 2007, desculpa, ele virou lei. Virou a lei 11.442 em 2007, virou uma lei. Só que continua a mesma coisa. Virou lei, mas muitas transportadoras não faziam o seguro, não se atinha. O governo, por sua vez, não fiscalizava, não conseguia fiscalizar, porque o brasileiro só usa o cinto se a polícia multar, senão ele não usa o cinto de segurança, e assim por diante. Só que agora, em 2017, em outubro, o governo mudou o sistema de averbação, de conhecimento eletrônico, que são os documentos fiscais que tem lá a placa do caminhão, o destino da mercadoria, de origem e destino, peso, valor, e as informações. Ele criou um documento eletrônico que se chama MDF E 3.0, que é um documento fiscal, e também criou a nota fiscal eletrônica. Então, ele conseguiu uma ferramenta para fiscalizar, para monitorar. Então, toda empresa hoje que vai fazer um documento fiscal de transporte, que é o conhecimento de carga, que é o manifesto de carga, nesse novo documento eletrônico, ele criou dois campos. Ele criou um campo para digitar qual é a seguradora, então, que essa empresa tem, e o número da apólice. Já fica registrado. Então, 2017 para cá, eu vou dizer que 99% das transportadoras tem seguro de carga, porque o governo conseguiu uma ferramenta que fiscalize um pouco melhor. Isso estamos falando de seguro de acidente, que é o seguro RC-TRC. Mas tem o seguro de carga também, né? Como é que funcionaria? Acidente, tombamento. Estamos falando desse seguro, que é obrigatório, de acidente, que é o RC-TRC. Acidente, tombamento, explosão, incêndio. A segunda apólice do seguro de transporte é a RCFDC, que significa Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga. É o seguro contra roubo, especificamente contra roubo. Se uma carga for roubar, esse seguro não é obrigatório, porque
segundo, né, a lei, quem deve dar segurança pública ao país é o governo. Então, não é obrigatório esse seguro. Então, se eu pegar uma carga de uma empresa para transportar com a minha transportadora e eu for roubado e eu não ter seguro de contra-roubo, a empresa não pode cobrar de mim. Obviamente que se eu não pagar também, eu não vou ganhar mais carga, né? Mas legalmente ela não pode cobrar de mim porque o meu caminhão foi roubado, a carga foi roubada junto, então eu não sou obrigado a ter esse seguro. Já está rolando nos bastidores que principalmente lá em Minas Gerais, sindicato, empresas estão conversando com o governo para que esse seguro venha também ser obrigatório. Eles vão tirar ali o F, vai ficar só a responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga. A palavra facultativa eles vão deletar. Com certeza Você o governo acha vai... que é importante com relação ao dia a dia, porque depois, até para auxiliar num acidente, né, numa morte, porque quando a gente fala de acidente, qualquer coisa pode acontecer, né? Isso acaba auxiliando na resolução ali do problema, porque se contrata só também a parte de seguro material em si, não vai necessariamente repor, né, toda a perda que a pessoa vai ter e, ao mesmo tempo, também não vai auxiliar o pagamento de uma possível indenização, enfim, alguma coisa que tem que pagar para terceiro também, né? Como é que funciona? Olha, hoje é um dos seguros mais importantes que a gente trabalha, porque você está pegando a mercadoria de uma empresa e a partir do momento que a mercadoria sai da empresa e está em cima do seu caminhão, você é responsável por ela. Então, por isso que eu digo, é um seguro extremamente barato. As empresas transportadoras aí conseguem apólice na faixa de R$ 800 mensais para transportar, às vezes, até 1 milhão por mês, né? Então, são, por exemplo, R$ 800, consegue transportar, às vezes, 10 cargas de R$ 100 mil por 800. Vai custar uma média de R$ 80 por carga. Uma carga de R$ 100 mil em cima de um caminhão, você pagar R$ 80 é muito barato por carga. E você se isenta de responsabilidade. Claro que eu vou estar feito, mesmo eu fazendo seguro, eu tenho as minhas obrigações. Eu tenho que andar dentro da velocidade permitida pela rodovia. Isso é o principal que as seguradoras exigem. Então, existem algumas exigências, por exemplo, se a carga for muito cara, no seguro contra roubo, tem que ter caminhão rastreado. Enfim, a seguradora, conforme o tipo de carga e o valor da carga, vai mandar as regras para a pessoa seguir. As regras de riscos, vamos chamar assim. E um terceiro seguro que a gente também trabalha, não é o seguro de transportador. O que eu falei agora é seguro de transportador, que é dividido em duas apólices, uma para acidente e uma para roubo. É o seguro de transporte nacional, que é as empresas que fazem esse tipo de seguro. A empresa fazendo esse seguro, toda mercadoria que sair dela vai sair com seguro. Tanto sair dela ou vir para ela. Então, a empresa faturou 10 cargas, entregou 10 cargas essa semana, todas as notas fiscais que saíram dela estão seguradas. Bem importante relembrar aqui, olha, se ela transporta com caminhões próprios e der um sinistro, tudo bem, a seguradora vai lá e indeniza ela, porque tudo que sair dela está segurado. É uma pólice mensal, não precisa averbar cada carga. Toda carga que sair, faturou, está segurado. Só que se ela transportar essa mercadoria para uma transportadora, a transportadora tem que ter seguro daí. Porque a seguradora vai indenizar a empresa e vai cobrar do transportador. Se quem está levando a mercadoria é um caminhão da própria empresa, segurada, a empresa do João produz embalagem plástica. Ele tem caminhão próprio. Então, se o caminhão próprio dele está levando a embalagem dele e der um sinistro, tudo bem, sem problema. A seguradora vai pagar ele e não vai cobrar, não vai ter que entrar com ação regressiva contra ninguém. Agora, se é um transportador, paga o João da empresa e entra contra a transportadora do Zezinho, para cobrar o prejuízo. Então, se for caminhão próprio ou autônomo,
que o autônomo também não faz os manifestos, documentos de carga, também não vai ter que pagar por essa carga. Então, seria isso aí. E com relação agora à previdência privada, porque a gente mudou o nosso cenário atual, né? Com a reforma da Previdência, que aconteceu agora em novembro de 2019, a população, de forma geral, está se achando, eu como advogada, né, posso verificar, está se achando desguarnecida com relação a vários tipos, né, de aposentadorias que tiveram reduções muito consideráveis, né? Então, uma outra alternativa que se começou a cogitar com uma frequência muito maior foi a situação da previdência privada. Isso aumentou, isso diminuiu, isso mudou, as pessoas têm realmente se interessado. E como é que funciona necessariamente? Isso qualquer seguradora faz? É uma coisa simples? É complicado? Bom, advogado não precisa fazer previdência privada que trabalha até morrer, né? Então, isso aí a gente pode descartar. Mas, assim, ó, previdência privada ainda, para muitas pessoas, é um mito. Pessoas ainda não acreditam, pessoas que não vão precisar. Previdência privada é uma poupança forçada, é uma garantia, é um fundo de reserva que a pessoa faz para ela mesma para o futuro. A previdência privada, você pode escolher o valor que você quer contribuir mensal, você pode aumentar quando querer, você pode fazer aportes anuais, enfim, tranquilo. O dinheiro é seu, ele fica lá nesse fundo. Você pode mexer a hora que você querer, você pode trocar de instituição financeira. Ah, o que eu estou hoje não está rendendo muito, eu vou migrar para outra, eu posso fazer um aporte para outra, tranquilamente. Então, assim, ó, você faz uma contribuição para 20 anos. Ah, mas daqui 3, 4 anos deu um problema, eu preciso resgatar. Uma pandemia, eu tenho um fundo lá de reserva lá, eu preciso desse dinheiro. Então, é uma poupança que você tem lá. E só que essa poupança você pode movimentar ela, você pode sair de um lugar, colocar para outro. O dinheiro é seu, o dinheiro não é da instituição financeira. Hoje, muitas seguradoras fazem, inclusive tem seguradora hoje que tem a rentabilidade bem maior que bancos, certo? Para ter uma média, hoje uma previdência privada ela rende o dobro da poupança, para a gente ser bem objetivo. A única coisa que a pessoa tem que decidir é quando vai fazer a previdência privada, por exemplo, eu vou contribuir por 20 anos. Quando está faltando um mês para encerrar os 20 anos, ela tem que decidir se ela vai querer receber isso aí de forma mensal ou ela vai querer receber numa parcela única, um saque único. Eu vou pegar, eu tenho 500 mil, eu vou sacar numa vez só e vou fazer outras aplicações. Então, um mês antes de vencer o prazo, ela tem que decidir como é que ela vai querer resgatar esse dinheiro. Tem 2 detalhezinhos que a pessoa precisa saber. Se ela não sabe, ela fala com o seu contador sobre previdência privada. Se ela vai fazer uma PGBL ou uma VGBL. Não é bicho sete cabeças. É bicho, morde? Não é de comer. A PGBL é para quem faz a declaração do imposto de renda completo. Aí a pessoa vai fazer, então, a previdência PGBL, porque ela tem uma renda maior e ela declara, então, o imposto de renda completo. Fazendo a PGBL, qual é a vantagem? Ela vai conseguir abater da sua renda bruta tributável até 12%. Então, ela vai abater a sua renda bruta tributável em 12% fazendo PGBL. Quem faz declaração simplificada, ou seja, aquela declaraçãozinha simples, que não tem que declarar, que não vai pagar imposto por leão, etc, etc, ela faz a VGBL. O único detalhe é esse. Vou fazer PGBL ou PGBL? O seu contador vai lhe instruir. Bem tranquilo. E tem como eu escolher se eu vou... Por exemplo, se eu mudei de ideia ou se aconteceu, né? Como a gente mencionou, a situação de pandemia ou, enfim, qualquer outra eventualidade, né, que a pessoa possa ter. E eu projetei lá para 20 anos, para 25 anos a minha previdência privada, mas em 10 anos aconteceu alguma coisa, né, que eu resolvi mudar de ideia, resolvi resgatar
Como é que funciona esse resgate? Tem alguma penalidade, digamos assim, algum valor que tem que ser deixado? Como é que funciona? Você vai comunicar a seguradora, e a seguradora vai fazer essa previsão para você sacar esse dinheiro. Vai ser colocado a questão dos impostos em cima desse dinheiro, entendeu? Conforme você escolheu ali. Se você fazer a VGBL é uma taxação e a PGBL é outra, certo? Você, obviamente, que você paga imposto do seu dinheiro, né? Então, mas dependendo vai variar, mas é bem tranquilo e é bem pouco, entendeu? Você não vai perder dinheiro, não vai correr o risco de ser a bolsa de valores que pode dobrar o valor, pode sair perdendo. Você não vai restituir menos que você colocou. Sem problema. O corretor faz as orientações com relação, por exemplo, porque querendo ou não, é um investimento a longo prazo, né? E essa situação particular de será que eu vou investir um valor X e daqui a pouco essa corretora vai existir ainda para me pagar esse valor? E tem também tem as corretoras normais, né, as seguradoras normais, que são comerciais, e tem algumas por órgãos de classe também, né? O AB tem uma também. Tem alguma diferença entre elas? Como é que funciona? Tem diferença na rentabilidade do seu dinheiro. Algumas vão aplicar, o seu dinheiro vai ser aplicado. Eles vão usar para aplicar, para emprestar, para investir. Então, por exemplo, todas as instituições que trabalham com previdência privada devem demonstrar sempre nos últimos 12 meses qual foi a rentabilidade. E você pode acompanhar isso no mercado e ficar mudando o seu dinheiro. Você não fica preso a nenhuma delas. O dinheiro é seu. O que o pessoal costuma fazer é quando vai fazer uma previsão, vai fazer um cálculo de previdência, eles fazem um tempo maior para a pessoa visualizar quanto é que ela vai render. Porque fazer uma previdência para um ano vai render quase nada. Não rende nada. Então faz para 20 anos, faz para 30 anos. Mas no caso de uma pandemia, de um problema pessoal, a pessoa pode resgatar assim que ela quiser. O dinheiro é dela. Tem uma pergunta ali em cima com relação à capital global, mas eu até esperei um pouco mais, porque eu acho que já ficou englobado ali, como é que funciona o seguro, né? Já ficou englobado ali naquelas outras explicações. Capital global, o capital global ali é o seguro de vida. Seguro de vida global com várias pessoas junto. Você contrata um valor de 500 mil para 10 pessoas. É um capital global, que divide por quantas pessoas estão fichadas naquele momento na empresa. A seguradora vai pedir a tabela GFIP lá para ver quantos funcionários tinha, para fazer um cálculo que daria indenização para aquela pessoa que teve um problema. E então, o tempo voa, já doutor. Estamos com 2 minutinhos aqui faltando. Eu não sei se você quer fazer alguma consideração, que daí eu vou agradecer bastante os esclarecimentos. Passa rápido, né? Eu queria falar do seguro de condomínio ainda, não dá tempo. Nenhuma, mas eu agradeço bastante por terem nos prestigiado. Anderson? Então, eu agradeço, fico à disposição, né? Eu queria falar mais, mas o tempo acabou. Queria dizer que no momento de crise temos que ser ainda mais inovador. A gente não pode perder dinheiro nesse momento, então as inovações, os planejamentos, as ideias têm que ser muito bem elaboradas. A gente não pode sair por aí inventando qualquer coisa e gastando dinheiro, né? Então, nesse momento, a gente quer que a criatividade prevaleça, se desperte ainda mais. E eu agradeço a oportunidade, fico à disposição. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui esclarecendo e peço desculpa se falei muito rápido, se não consegui fazer entender todo mundo. Não, valeu. Foi tudo certo. Muito obrigada ao Anderson, muito obrigada a Catane, corretora de seguro. Obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco. Beijo para todo mundo no coração. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite.